será? E sempre surgem algumas perguntas, o que é que eu estou fazendo? Será que vale a pena? Será que isso será bom? E algumas coisas sempre aparecem na nossa mente. Uma delas é o Espírito de Deus tentando nos dizer, não faça, isso não é bom. Mas sempre tem outras situações que aparecem no nosso caminho dizendo para nós, olha, não é tudo isso. O pecado não é tão ruim, o pecado não é tão terrível, o pecado não é tão, não é isso que contam para você. Alguns chegam até a pensar o seguinte, poxa, eu acho que não tem problema, depois eu peço perdão e tudo fica de boa. Só que Davi deixa muito claro que o que o pecado provoca, o que o pecado causa na vida dele, não se resolve apenas em pedir perdão a Deus. Porque Davi não diz que ele apenas comete um pecado. Davi diz que ao pecar, ele se suja. Ao pecar, ele fica imundo ao pecar. Davi precisa ser purificado depois ao pecar. Davi perde algumas coisas, tanto é que ele diz, olha, cria em mim, ou seja, eu não tenho mais. Então o pecado não só sujou o coração de Davi, o pecado destruiu completamente Davi por dentro. E isso então é a verdade do que o pecado causa nas nossas vidas. Tudo bem, se alguns aqui quiserem acreditar que ir em determinados lugares não é tão prejudicial, que fazer algumas coisas não é tão problema, então não traz tantos problemas, que ir de acordo com algumas pessoas não vai gerar algumas coisas, tudo bem, mas o que Davi conta é uma outra realidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o que Davi fez, se nós conversarmos, ou o estado que Davi se encontrava, se nós conversarmos com todos os seus amigos ou colegas, por exemplo, de trabalho, de escola, de faculdade, que não vieram à igreja, mas que foram para qualquer outro lugar no mundo hoje, lugares que a carne está sendo celebrada, se você conversar com essa pessoa um tempo depois, essa pessoa lhe contará a realidade da sua alma. É por isso que algumas pessoas vivem sempre precisando de momentos de festa, momentos terríveis, porque a alma está tão vazia que eles precisam sempre de alguma coisa para ver se vai preenchendo. Eu queria, antes de qualquer coisa, essa noite deixar muito claro, a Bíblia não erra, e o Salmo 51 é a realidade de todos aqueles que pecarem. O diabo pode te contar outra coisa, teus amigos podem te contar outra coisa, a mídia pode te contar outra coisa, a internet pode te contar outra coisa, a sua carne, ao desejar alguma coisa, pode te contar outra coisa, mas o texto do Salmo 51 deixa muito claro a verdade do que o pecado provoca. O Salmo 51 deixa muito claro sobre o que é que o pecado provoca. Davi começa dizendo, Senhor, olha o que diz o texto do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, purifica. E Davi vai orando. E em toda a oração de Davi, nós percebemos o que é e como é que Davi está. Davi, então, diz, depois de ter pecado, olha, Senhor, eu perdi algumas coisas, eu já não sou mais a mesma pessoa, minha alma não se encontra mais do mesmo jeito, tudo ficou diferente depois que eu pequei. Davi começa a expor diante de Deus como ele se encontra. Uma coisa que está muito clara quando a gente vê Davi dizendo, olha, me purifica, me lava, é que os danos que o pecado provocou na vida de Davi foram maiores do que nós imaginamos. Que o pecado causou na vida de Davi não foi apenas a destruição de uma família, pois Davi destruiu a família de Urias, o seu soldado. Mas não foi só isso.
O pecado destruiu a alma de Davi. A alma de Davi foi completamente arrebentada. E tem uma coisa, gente. Davi pecou. E a Bíblia conta que depois de Davi ter pecado, Davi ainda não tinha feito salmo, não tinha orado o Salmo 51. Não foi pós-pecar que Davi orou o Salmo 51. Davi orou o Salmo 51 depois que um profeta chamado Natan apareceu no caminho dele, foi na casa dele, olhou para a cara dele e disse: Davi, o seu estado é assim, 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 assim. Até a hora que o profeta, ou até o dia que o profeta chegou, Davi continuava vivendo a vida do mesmo jeito e da mesma forma. Até a hora que o profeta apareceu no caminho de Davi, Davi vivia de uma forma tranquila, tão tranquila, que o profeta contou uma história que era a história de Davi para Davi, de um homem que pecou, de um homem que errou. Aí o profeta olha para Davi e diz assim: ô Davi, o que você acha disso daqui? Aí Davi olha para ele e diz assim: eu acho que esse cara que fez isso daí devia morrer. Aí o profeta olha para ele e diz assim: pois é, Davi, esse cara é você, Davi. Quando Davi ouve aquilo, Davi cai em si e percebe: peraí, como assim? Os olhos de Davi são abertos. A alma de Davi vai de encontro à verdade. E então Davi se aquebranta. Davi não conseguiu perceber a verdade até o dia que aquele profeta apareceu. E eu vou dizer uma coisa: todos nós, com base na história de Davi, necessitamos de um Natan no nosso caminho. Nós não somos tão bons a ponto de percebermos a nossa realidade. Se você chegou aqui e diz para mim, mesmo estando longe de Jesus, você diz para mim: minha vida está boa, eu sei como ela está, eu levo do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Eu tenho uma verdade para dizer para você. A verdade é: você não tem noção de como é que você se encontra hoje. Nós não somos tão bons para percebermos a nossa verdade, a realidade que encontramos. Afinal, o pecado que tão de perto nos rodeia. Quando nós consumimos o pecado, quando nós aceitamos as propostas do diabo, uma das coisas que acontece conosco é que os nossos olhos, por vezes, são vedados. A Bíblia diz que quando Paulo se encontra com o Senhor no caminho de Damasco, cai dos olhos de Paulo escamas, e então ele grita e consegue perceber o que ele estava fazendo. Olha para mim, por mais incômodo que seja o que eu já estou e vou pregar essa noite, eu preciso dizer que alguém hoje precisa de um encontro com essa palavra. Correu da sua tia, correu de todo mundo para não se encontrar com a sua realidade. Mas essa noite o Espírito de Deus me usa para te trazer de volta a verdade que você precisa entender. Os profetas de Deus são importantes no nosso caminho, pois eles são usados por Deus para revelar a nossa situação momentânea de espírito. Eles revelam para a gente. Eles contam para a gente: olha, você está assim, 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 você está assim. Foi aqui que Davi começou a mudar a rota. Foi aqui que Davi começou a repensar. Foi aqui que Davi orou e rasgou as suas vestes. Davi rasgou as vestes de tanta dor, porque quando nós compreendemos a realidade que nós nos encontramos quando estamos longe de Jesus, a forma que nós reagimos é como a de Davi. Todas as vezes que um pecador que vive no pecado tem um encontro verdadeiro com Jesus, a vontade que dá é de fazer igual Davi, de rasgar as vestes. Quando eu digo rasgar as vestes, é de um desespero tremendo. Você olha e fala assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas só conseguiremos perceber a realidade se não corrermos da palavra e do contato com a Bíblia. Quando Deus
Deus abriu a boca, o coração de Davi, e deixou de ficar endurecido e se quebrantou. E é tão poderoso isso daqui, gente, que Davi matou um dos seus homens mais fiéis. Davi destruiu a família dele. Davi provocou um caos na casa do cara. No entanto, a Bíblia diz que até então Davi não havia percebido o mal que ele tinha feito. E algumas pessoas podem pensar assim: poxa, como é que aquela pessoa faz tanta coisa errada? Como é que aquele ser humano faz tanta coisa errada? E parece que não sabe, parece que ele não consegue ver. Parece não, ele não consegue ver. A grande parte deles não conseguem ver. Por quê? Porque estão cegos, porque estão distantes, porque se perderam. A Bíblia diz que são insensatos, vivem segundo os desejos do seu coração, vivem segundo o que querem. E que o Senhor livre todos que entraram aqui, todos nós que aqui estamos, e que o Senhor livre também aqueles que não vieram aqui essa noite, que congregam nessa igreja, desse estado espiritual, um estado onde nós não conseguimos perceber. E eu estou pregando para alguém aqui que o Senhor está querendo nessa noite clarear os teus olhos para perceber a maldade, o erro, a forma difícil e distante que alguns estão vivendo aqui. Alguns pais às vezes não entendem, falam. Por que é que alguns meninos não mudam? Por que é que algumas coisas não mudam? E a verdade é que alguns deles estão cegos, mas em nome de Jesus, toda cegueira espiritual o Senhor lança por terra essa noite aqui. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: o Senhor vai abrir os teus olhos essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Oh, glória, 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 glória. Na hora de compreender a realidade da sua alma e a realidade da sua vida. Está na hora de colocar os pés, eu falo no sentido espiritual, os pés no chão, espiritualmente falando, e perceber quem de fato nós somos. Não dá para ir vivendo, estando mal, estando terrível, sem orar, sem ler Bíblia, sem jejuar, sem viver na presença de Deus, sem honrar pai e mãe, sem seguir os princípios bíblicos, sem honrar a autoridade, sem honrar a liderança, sem viver na presença de Deus, sem ter princípios da palavra e achar que está tudo bem. A palavra hoje veio tirar essa cegueira espiritual de alguém. Sempre tem a mania de dizer fala a Deus, com a ideia de que alguém precisa ir no meio ouvir. Mas hoje o negócio de Deus não é com fala a Deus, o negócio de Deus é individual, abrindo os olhos. Os pecadores que têm olhos abertos não têm direito de apontar dedo para os que estão com os olhos fechados. Muito pelo contrário, os que estão com os olhos abertos precisam gritar a todo tempo dizendo: se abrir hoje. Eu estou pregando para alguém aqui que todo mundo está dizendo: rapaz, muda teu caminho, abra o olho, para disso, larga isso, deixa isso, e nada, não ouve, não, resistente a todo custo, resiste a todo momento, mas o Espírito de Deus hoje te encontra essa noite. E em nome de Jesus, toda resistência eu declaro que caia por terra a partir de agora. Que o Senhor abra os teus olhos. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: as escamas vão cair agora, e o Espírito de Deus vai te trazer a verdade de volta ao seu coração. Aleluia. Alguém pode erguer as mãos para receber essa palavra? Há uma movimentação de Deus para abrir olhos aqui essa noite. Você que alguém aqui ser um profeta na mão para alguém hoje e dizer: você não está tudo isso não,
oração. Oh, Deus. Se você não sair daqui cheio do Espírito Santo, mas sair pelo menos igual Davi, rasgando as vestes, eu já saio daqui feliz. Glória a Deus. Porque tem dia que é dia de Deus encher, tem dia que é dia de Deus abrir olhos. Amém, Jesus, abre O mesmo. dia de hoje é isso. Deus está movimentando para abrir os olhos aqui essa noite. Davi estava cego, gente. Aí o profeta chegou, olhou para ele e disse umas verdades que ele não queria ouvir. E depois das verdades ele se quebrantou. Ele começou a orar dizendo tudo o que nós lemos. Na oração de Davi, Davi revela que o pecado arrancou dele, que o pecado assaltou Davi. Davi ainda era rei, deixar isso claro, viu? Davi ainda era rei, só que Davi não tinha mais o que ele tinha antes de pecar. Davi se manteve como rei depois de ter pecado. Deixar isso claro para você. O pecado de Davi não arrancou das mãos de Davi o seu reinado. Davi continuava rei, viu? Pecou, fez o que era desagradável, mas continuava rei, as coisas continuavam dando certo, o reinado continuava fluindo do mesmo jeito, os funcionários trabalhando da mesma forma, todo mundo conversando do mesmo jeito, a comida não deixou de chegar, o alimento não deixou de vir, a luz continuava lá presente, a água ainda tinha, as coisas continuaram do mesmo jeito, só que a alma de Davi estava destruída. É, papai. E a realidade sobre Davi não poderia ser analisada por aquilo que Davi tinha nas mãos ainda, porque se Davi olhasse para o que ele tinha nas mãos, Davi não conseguiria perceber o quanto estava mal. Davi ainda era rei. Deixar isso claro e repito mais uma vez. Davi pecou, mas ainda era rei. Porque a gente precisa entender que nem sempre o pecado vai arrancar aquilo que tem do lado de fora. Nem sempre o pecado vai trazer doença. Porque a gente tem essa mania, pecou, a família não é assim não. Tem gente aí com a vida destruída por dentro, com a alma arrebentada, distante de Deus, mas que a empresa ainda gera lucro, que ele ainda tira boas notas na faculdade, que as coisas vão dando certo. Eu quero deixar claro para você aqui, não venha medir teu nível espiritual por aquilo que você ainda tem ou não tem nas mãos, por aquilo que pelas pessoas que ainda te cercam ou não te cercam. Muito pelo contrário, quando não estamos bem espiritualmente, somos cercados de pessoas. Quando estamos bem espiritualmente, por vezes vivemos só, por vezes não temos ninguém, até por conta que estar bem espiritualmente afasta da gente algumas pessoas que não gostam que a gente esteja vivendo de forma correta, seguindo a Bíblia. Então a gente não dá para analisar, não pode, gente. Eu volto a dizer, Davi ainda era rei. E se você me ouvir aqui, olhando para a coroa que ainda está na tua cabeça e achando que essa palavra não tem nada a ver contigo, vai ser muito difícil para você essa noite, porque ainda é rei, porque ainda tem coroa, ainda tem oportunidade na igreja, ainda ajuda na porta, vive de qualquer jeito, mas ainda participa, ainda limpa a igreja. Aqui não é pessoal com ninguém, eu nem sei quem limpa a igreja, nem sei quem fica na porta, não conheço, mas algumas coisas ainda continuam do mesmo jeito, e tem gente que não percebeu o perigo do pecado por conta disso, porque o medo quando pecou foi, meu Deus, e se perceberem que eu pequei, e se virem a diferença, e a vida foi continuando. Alguns não perderam o jeito de cantar, não perderam o jeito de pregar, não perderam o jeito de ajudar, continuaram do mesmo jeito, a vida seguiu da mesma forma. E eu quero dizer para você que apesar do reinado que você ainda tem, a tua alma, e eu falo para a vida daqueles que estão distantes, a tua alma não é a mesma. Então antes de olhar para as mãos, o Espírito de Deus está querendo revelar algumas coisas na tua
não tem mais. Olha para a graça que você não tem mais. Olha para a disposição que você não tem mais. Olha para a força que você tinha e foi embora. Ajuda, mas não com a mesma força. Precisa se esforçar muito mais. Olha a disponibilidade que antes você tinha e que a rotina é a mesma, mas que agora não tem mais a mesma disponibilidade. Olha o prazer que você tinha, mas que agora não tem o mesmo prazer de viver e a vida continuou da mesma forma. Desculpa se você não consegue perceber a verdade sobre você por conta daquilo que você carrega nas mãos. O Senhor está vindo além daquilo que você carrega nas mãos para revelar e dizer: esse é você, Davi. É assim que você se encontra, Davi. O caos, escute, o caos espiritual que alguns vivem nem sempre serão refletidos nas coisas que eles ainda fazem com as mãos e nas coisas que eles têm com as mãos. Se fosse assim, todo ímpio seria pobre e miserável, morando debaixo da ponte, passando fome. Quando você pecou, você parou de comer? Deus continuou mandando comida lá para tua casa? Talvez seja por isso que algumas pessoas não conseguem perceber o quanto está difícil a vida, o quanto está mal espiritualmente, porque as coisas continuaram acontecendo. Deus não cortou a comida lá de dentro por conta do pecado. Deus não deixou de você, não deixou de cuidar de você por conta. Não, e algumas pessoas vão viver achando que está tudo bem, está tudo legal, está tudo tranquilo. Olha aqui, isso aqui ainda está acontecendo. O pastor ainda me chama para ajudar. Eu ainda sou visto como obreiro. As coisas vão indo, vai vivendo, vai dando certo. E eu vou indo. E o Senhor está dizendo: cuidado. 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 Tem muita gente que precisa entender que nem sempre nós perderemos coisas que carregamos na mão quando pecarmos. O que tem de casamento, o cara vai lá, trai, a esposa não sabe, vai saber 10 anos depois, os caras continuam casados. Só que a alma dele não consegue mais ter paz. E o Espírito Santo essa noite quer fazer você entender que mais valioso do que aquilo que você carrega nas mãos é aquilo que existe na sua alma. Vou te dizer uma coisa: quando perdemos o que temos na alma por conta do pecado, a nossa vida pode estar recheada de coisas. A nossa vida vai a um nível de desgraça terrível. E eu estou dizendo, e todos aqui que um dia, como acredito que muitos que um dia já estiveram no pecado, sabem o que eu estou dizendo, sabem do que eu estou falando isso aqui. Que eu prego hoje confronta, mas deixa eu te falar uma verdade. O pecado pode ser que não vai levar da tua mão algumas coisas, mas sem dúvida, tua alma não será mais a mesma depois de pecar. Provérbios diz que o homem que vai no caminho da mulher imoral nunca mais encontra o caminho da vida. Nunca mais. Provérbios diz isso. E quando ele diz nunca mais, ele não está dizendo que essa pessoa que foi no caminho da mulher imoral, dessa pessoa que abriu mão do seu casamento para se enveredar por aí. A Provérbios não está dizendo, o escritor Jesus não está dizendo através de Salomão: olha, você que foi por esse caminho errado nunca mais terá condições de receber perdão ou a salvação. Não é isso. Só está dizendo que a vida nunca mais vai ser a mesma. A Bíblia diz que a vergonha não sairá da casa desse. E isso é absoluto. E aqui eu vou dizer para você: pode receber perdão, pode receber o que for, mas nunca mais esquecerão. Nunca mais esquecerão. O pecado não se resolve só pedindo. Eu pedi perdão e está resolvido. Os danos que o pecado provoca não se resolvem num pedido de perdão apenas. São anos para resgatar. É verdade, Deus. E só sabe do que eu estou dizendo quem está caminhando todos os dias
Alguns, não para pedir, receberem perdão, sabem que foram perdoados, mas para pedir ao Senhor que traga de volta. Porque ora, e parece que nunca mais volta a ser a mesma coisa. O problema da nossa geração é que a gente está relativizando o pecado. E a gente está olhando o pecado como algo tranquilo. E o Senhor está dizendo, apesar do pecado ser apresentado como uma fruta deliciosa que está no meio do jardim, essa é a verdade sobre o pecado. Destrói. E eu estou pregando isso daqui para deixar muito claro. Lucas, você está dizendo isso daqui? Eu estou dizendo isso daqui porque Davi abriu a água para a gente. E bendito seja Jesus porque permitiu Davi, porque guiou Davi para contar esse negócio para a gente aqui. Se não quer acreditar no que eu digo, acredita no que Davi está dizendo ao perceber o que ele está vivendo e como ele está. Acredita nisso daqui. Porque tem gente que tem um negócio na cabeça que só consegue entender algumas coisas quando ele ouve da boca de outras pessoas as suas experiências. Então Davi está deixando a sua experiência pessoal. Davi está dizendo, a minha experiência pessoal é essa. Eu estou arrebentado, destruído, maltratado. Tudo foi levado. Guarde uma coisa. O ladrão mais perigoso que existe não é esses meninos que ficam na rua aí com arma na cintura. Esses aí o sangue de Jesus derruba na mesma hora. Esses aí a polícia segura. Os ladrões mais perigosos são aqueles que rodeiam a gente dentro de casa todos os dias. E tem gente que bota cadeado, 2, 3, 4, 5, cerca elétrica, serpentina, tudo no muro de casa, alarme, câmera. Tem condição? Faça. Só que não tem o mesmo cuidado em relação ao ladrão da nossa alma. Não vigia do mesmo tanto, não se preocupa do mesmo tanto, não se previne do mesmo tanto, vai relativizando. Quanto ao ladrão que se vê aí, quando percebe uma ameaça, atravessa para o outro lado da rua, corre, pede ajuda. A minha esposa, que é uma menina, uma mulher, quando está na rua, percebe algum perigo, entra para uma loja, pede ajuda, moço, me ajuda aqui. Quando está no ponto de ônibus sozinho, tem alguém suspeito, procura sempre uma ajuda de alguém. É assim ou não é? Sempre se prevenindo, sempre tomando cuidado. Meu Deus, eu vou pregar em alguns lugares de madrugada, tem lugar que é mais perigoso, eu entro meio assim e tal, lugar mais às vezes acelero, sempre prevenindo. Mas a gente não pode esquecer que existe um ladrão que nos cerca todos os dias. Um ladrão que esses ladrões aí não levam a alegria que está na nossa alma gerada por Jesus. Eles podem levar os bens e podem talvez até nos matar, mas não levam o que está na nossa alma. Mas o pecado, o ladrão da alma, que é o diabo, esse sim leva aquilo que há de mais precioso em nós. Esse sim leva o que há de mais valioso em nós. Então essa noite o Espírito está dizendo para alguém: comece a se prevenir, a vigiar, a tomar cuidado, a criar muros de proteção, a colocar cercas elétricas para o ladrão que te rodeia todos os dias. Eu tenho uma perguntinha: por que é que contra esses ladrões aí a gente se previne tanto, mas contra o ladrão da alma a gente relativiza? Qual é o problema? O que tem demais? Não vai dar nada, é só uma coisinha, é só uma saída, é só uma conversa 3 horas da manhã por vídeo deitado na cama, é só uma coisa, não tem nada demais. E o Senhor está dizendo: se relativizar, se levar como qualquer coisa, o ladrão da alma, se prepare, vai levar
Misericórdia. Lucas, mas é porque a carne é fraca. Gente, peraí, que história é essa? Na verdade, se a carne é fraca, nós devemos então lidar com ela. É porque é muito difícil. Difícil é para todo mundo. Por que é que tem gente que fica firme e outros não? O problema é que às vezes a gente olha o pecado como algo que não tem tanto problema e vai vivendo. Me ouça aqui. A oração do Salmo 51 é uma oração que Deus deseja ouvir da boca de todo pecador que ainda não se arrependeu. Mas Deus não deseja para aqueles que estão firmes essa oração. Não deseja. Para todos os que estão firmes, o desejo de Deus é que você nunca venha orar esse negócio aqui. E eu volto a dizer isso aqui. O desejo de Deus para os que estão firmes é que nunca precise orar isso aqui. Porque no dia que eu precisar orar o Salmo 51 é porque eu estou no mesmo estado. É porque eu estou vivendo no pecado. É porque a minha alma. O Salmo 51 precisa deixar de ser a nossa oração diária. Tem gente que ora as mesmas coisas do Salmo 51 todos os dias. Lucas, eu tento vencer esse pecado e não dou conta. Eu volto e pego de novo. Tento e caio. Por quê? Porque a gente muitas vezes relativiza o pecado. Quando é para fugir, a gente está conversando com ele, está se envolvendo, está trocando ideia, está dando espaço, está deixando ele entrar. E em nome de Jesus, Deus está dizendo, está na hora de pôr ponto final nessa oração do Salmo 51. Se você entrou hoje aqui orando essa mesma coisa, Deus está dizendo, eu tenho mais coisas para você buscar além do perdão. Eu tenho vida e vida com abundância para você viver a presença de Deus. Santo é o teu nome, Deus. Não estou dizendo que é proibido pedir perdão, só estou dizendo que se a gente vive a vida inteira dizendo, eu estou sujo, eu estou imundo, eu estou destruído, uma coisa é você dizer, Senhor, eu sou carnal por natureza, eu tenho coisas às vezes que desejo de mal. Senhor, eu preciso da sua graça, eu sou fraco, pecador, sou dependente. Uma coisa é reconhecer a nossa dependência e a nossa fragilidade diante de Deus. Outra coisa é sempre dizer, não, eu estou sujo, se está sujo, por que então não se limpa? Se está sujo, por que então não busca Deus se purificar? Aleluia. Olhar para alguém que está do teu lado e diga, o Senhor quer mudar aquilo que sai da sua boca a partir de hoje. Amém, Jesus. Davi foi maltratado. Eu vou caminhar para terminar. A alma de Davi foi completamente atingida quando ele pecou. Quando Davi diz, cria em mim, Davi está dizendo, o pecado arrancou isso daqui. Eu não tenho mais. A gente olha e percebe que Davi se levanta, sofre as consequências, porque dali para frente a família de Davi vai se tornar um desastre. Apesar de Salomão ter sido um grande rei, você percebeu um negócio muito claro, que Salomão teve dificuldade com a mesma coisa que o pai. Por conta do que o pai fez, o pai abriu espaço para o pecado dentro da sua casa. É verdade, Deus. Salomão, qual foi o problema de Davi? Mulher. Qual foi o problema de Salomão? Mulher. Quase 1000 mulheres ele teve. Quase 1000. Uma dá trabalho, imagina 1000. Não é verdade? Só Deus na causa. Ele arrumou 1000 para elas ficar conversando entre elas e não encher ele, só pode. Elas brincar entre elas, conversar entre elas, falar dele entre elas, para ninguém falar para ele nada. 1000 mulheres o cara tinha.
Olha para mim, apesar de Davi ter feito o que fez, Davi tem um comportamento onde Deus perdoa ele. A oração de Davi é uma oração de confissão. Davi olha e diz: eu pequei. E aqui tem duas coisas. Primeira, Davi tem humildade diante de Deus para reconhecer que errou. Segundo, Davi não coloca a culpa na mulher como Adão. Davi não disse que foi a mulher que estava lá tomando banho. Davi disse: eu pequei. Não foi a facilidade. Não, eu fiz, sabe, porque eu fui sendo envolvido, estava muito fácil. Ai, foi difícil de recuar. Para com isso. Enquanto você buscar desculpas ou justificativa para os seus erros, você nunca vai se libertar dos seus pecados. É verdade. Eu repito isso. Enquanto você buscar justificativa para os seus erros, você nunca vai se libertar dos seus pecados. Enquanto você continuar dizendo: eu estou assim porque, sabe, porque eu estou fraco, porque Deus está dizendo: porque você é assim. É porque o pastor não me ajudou, a líder não me ajudou. Porque meu pai, sabe, eu estou indo por esse caminho porque meu pai. Não, você quis ir, você quis fazer, você não quis tomar outra decisão. Em nome de Jesus, pare de transferir responsabilidades, assuma em você. Nós precisamos entender que se queremos alcançar a purificação em Deus, se queremos alcançar uma nova vida em Deus, se queremos ser perdoados por Jesus, nós precisaremos nos dobrar, reconhecendo que erramos e reconhecendo que a culpa dos meus erros é minha, totalmente minha, a responsabilidade é minha. Eu peco porque a Eva abriu espaço para Satanás no jardim. Não, eu peco porque eu decido pecar por vezes. É verdade, Deus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Eu comecei dizendo que um problema de alguns que não reconhecem que precisam de um profeta. Agora estou dizendo que alguns que até reconhecem que erram, mas que nunca reconhecem que eles erraram por causa dos seus desejos, da sua vontade, da sua fraqueza, da sua falta de decisão, da sua, enfim, alguns sempre transferindo responsabilidades, sempre jogando sobre outros. Davi não. No versículo 4, Davi diz: pequei contra ti, pequei contra ti, pequei contra ti, pequei contra ti, pequei contra ti. É isso que Davi está dizendo. Eu fiz isso, eu errei, foi eu que tomei decisões erradas, não foram eles, não foi o Urias, não foi sua mulher, não foi o tamanho da janela, porque a janela estava muito aberta e o besta estava olhando. Não foi. Lucas, é difícil ser crente nos dias de hoje porque a internet tem muita pornografia. Não é difícil ser crente porque a internet tem pornografia, não, é porque você olha, é isso mesmo. A internet é coisa do Satanás, o Satanás é seu desejo. A gente precisa assumir sobre nós a responsabilidade. Se não fizermos assim, nunca vamos nos libertar